Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan, do Alan e Daisy, consultor em eventos e cerimonial, e esse é o nosso primeiro episódio do Alan e Daisy nos bastidores. Eu queria começar contando para vocês, já ouviram falar de Eduardo Gomes? Em 1946, ele foi candidato à presidência do Brasil e ele fazia parte das Forças Armadas brasileiras. E ele tinha um nome, um título, que era Brigadeiro. Por causa dele, então, que surgiu o nosso tão querido brigadeiro, que hoje a gente não fica sem, né? Uma comida brasileira, uma tradição. E ninguém melhor do que a nossa amiga Cacá Doces. Tudo bem, Cacá? Tudo jóia com você? Bem-vinda. Muito obrigada. Abrindo o nosso vídeo. Cacá, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho. Como que você resolveu trabalhar com doce? Como que você entrou no ramo de eventos? Como que foi? Foi tudo bem assim, foi bem inesperado, né? Eu comecei fazendo trufas, né, pro pessoal que trabalhava comigo na época. Eu trabalhava numa loja no centro de Mojimirim. E eu levei essas trufas pro pessoal experimentar, todo mundo adorou. Aí eles falaram, nossa, mas por que você não faz pra vender? Tão gostoso, né? Nossa, ia fazer maior sucesso. Eu falei, imagina, eu nunca fiz nada pra vender, vou sair vendendo trufa pro pessoal, né? Aí eles mesmos começaram a divulgar pro pessoal das outras lojas. Aí começaram a pedir, eu comecei a fazer e a comercializar essas trufas. Tá. Aí no meio disso tudo, o pessoal começou, mas você não faz docinho pra festa? Eu falei, gente, nunca fiz doce pra festa, né? Aí eu peguei, fui me especializar, fui fazer um curso de docinho tradicional, que é o brigadeiro, beijinho, casadinho. Fiz, deu super certo. Aí a gente começou com as festas infantis, né? Aí uma coisa vai puxando a outra. Aí o pessoal começou a pedir bolo, aí o bolo também já era uma coisa que eu fazia, porque é receita de família, né? Olha, uma receita que eu aprendi com a minha mãe. Então, assim, foi tudo uma coisa assim, puxando a outra. E na hora que eu vi, eu peguei e achei um curso de confeitaria fina. Um curso muito bacana. Aí eu fiz esse curso entre agosto e setembro de 2015, né? Sim. E foi aonde que eu me apaixonei pela confeitaria de vez. Aí nesse período tinha uma moça que trabalhava comigo, né? E ela ia casar em dezembro. Ela falou, nossa, Carol, seu doce é tão gostoso, você não quer fazer os doces do meu casamento? Amiga, vai assistir, amiga, ó. Então, aí eu peguei e falei, eu nunca fiz um casamento, né? Tô começando agora, como você sabe. Ela falou assim, mas eu quero muito que você faça. Aí foi nisso que a gente começou a trabalhar e foi entrando no ramo de casamento, 15 anos, festa infantil. Tá. E até hoje tô. Entendi, que legal. E Cacá, fala outra coisa pra mim. Você se lembra do primeiro evento que você fez? Foi o casamento da Helena, foi em dezembro de 2015. 2015. Dezembro de 2015. E como é que foi, assim, pra você? Como era o primeiro evento, o casamento, né? Toda aquela responsabilidade. No começo deu, assim, aquele nervoso, né? Porque eu tava começando tudo. Mas, graças a Deus, foi super tranquilo. Os noivos gostaram muito, os convidados, a família. Entendi. Isso que foi que deu aquele pontapé inicial pra gente poder continuar nesse caminho de eventos, né? A gente que trabalha com evento, a gente vira e mexe, tem toda a montagem, tem toda aquela questão pré-wedding pra fazer. E de vez em quando a gente passa uns perrenguinhos, né, Cacá? Passa. Contam pra gente, você tem algum que você acha interessante, que você lembra? Eu digo assim, de perrengue, assim, o que já aconteceu da gente chegar numa festa e a mesa do bolo não tá pronta. Ai, né? que nervo! E tem horário pra começar, e a gente esperando, e o pessoal da decoração, né? Não tava muito assim, a gente, vamos, que a festa é daqui 1 hora, né? Então é uma coisa assim, que um depende do outro. Então acho que foi um dos perrengues, foi uma situação bem chata, assim, pra gente, sabe? Entendi. Porque toda festa sempre tem, com os fornecedores todos, uma certa cronologia pra ser seguida. Sim. Né? Porque se essa cronologia não acontecer, o casamento atrasa tudo. Porque a gente segue um cronograma. Se um fornecedor atrasa, acaba atrasando todos os outros que dependem dele. Nem no nosso caso, que trabalha com o doce, a hora que a gente chega no salão, a mesa do bolo tem que estar pronta, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, que é uma curiosidade minha. Você come seus doces quando você tá fazendo? Porque se eu fosse, nossa, eu ia comer.
Ah, hoje em dia nem tanto, né? Mas no começo, assim, né? A gente quer experimentar de tudo um pouco. Hoje, sim, eu pego o experimento, vejo se tá tudo certinho, conforme que tem que estar. Imagina, eu ia sentar com a panela na TV comendo, era pra festa, nem vi, mentira. Às vezes só experimento, só pra ver se tá tudo ok, mas comer doce assim direto eu não como, não. Não come? Cacá, qual que é o doce, sim, que você acha mais complicado de fazer? Olha, assim, né, os que são mais complicados, que são mais demorados, são os doces personalizados. Que são doces que eles são mais detalhados, eles requerem mais tempo, né? São doces, aquele doce que você não pode ter pressa para fazer. Você tem que se dedicar, tem doce que a gente leva o dia inteiro para fazer, dependendo da quantidade que tem. Então é doce que tem muito detalhe, né? E tem que ser tudo igualzinho, tudo do mesmo tamanho. Então entra nessa faixa. Aí dele doces. Dá mais. Quanto tempo mais ou menos você acha que você leva? Olha, depende do doce. Foi esse ano que a gente fez uma festa, teve 200 Santo Antônios, trufinha de Santo Antônio. Eu comecei a fazer as trufas, era 6 horas da manhã e a gente foi terminar às 4 horas da tarde. Então, assim, é um trabalho bem delicado, é tudo artesanal, uma coisa que a gente não pode fazer correndo. Entendi. Né? Tá, legal. E fala uma outra coisa pra mim. Você tá lá fazendo doce e tal, cara, a receita desandou. O que você faz? Negócio, alguma coisa deu errada. A gente joga fora e faz de novo. Gente, é simples. Joga simples, fora porque e como é faz que de faz? novo. Não tem como. Queimou a massa do doce é lixo. Queimou o bolo é lixo. E você começa já desde cedo a preparar as coisas pra... Isso, que geralmente a gente os começa eventos são alguns no- dias antes até, né? Assim, tem doce que eu finalizo no dia da festa e tem alguns doces que a gente precisa começar a fazer um pouco antes por causa disso, que é mais trabalhoso, né? Ele tem um tempo assim que nem chocolate. A gente faz os copinhos de chocolate, ele precisa de um tempo de descanso para quando você pegar o chocolate na mão ele não derreter. Né? Então ele tem todo um processo de secagem. Então a gente faz num dia, ele tem esse processo de 12 horas para secar, né? Para dar o tempo certinho da temperagem, pra gente poder trabalhar com esse chocolate depois. Então vai variar de acordo com o tipo do doce. Entendi. Tá. E, Cacá, fala pra mim sobre o bem casado. Tem alguma representação de casamento, alguma coisa, alguma história por trás? Você sabe me dizer alguma coisa do bem casado? Por que bem casado? Por que eles chamam bem casado? Você quer saber? Então, o bem casado ele é um doce de origem portuguesa, né? E o que ele representa? Ele representa a união do casal. Então, por isso que ele é um doce bem tradicional das festas de casamento, né? As massas, né? As duas partes de massa significam o casal, né? E o recheio é a união deles. Então, por isso que ele acaba se tornando um doce bem tradicional nas festas de casamento. É uma delícia. É uma delícia. Um dia eu caso, gente. Eu vou ter bem casado. O que as debutantes mais procuram? Olha, hoje em dia as festas de debutantes são muito temáticas, né? Então, assim, a gente procura colocar a festa de acordo com o gosto, tanto da debutante como da noiva. Então, assim, como elas são temáticas, a gente puxa pro tema da festa. Né? Ano passado a gente teve muito Alice no País das Maravilhas, que é um tema super bacana. E aí você põe né? todos os docinhos que são caracterizados com A gente faz uma amostra, né, pra debutante, ver o que ela acha, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que dá pra gente mudar, o que dá pra gente melhorar, pra deixar tudo com a carinha dela e com a cara da festa. Entendi, que bacana. Então elas procuram muito pelos doces personalizados e pelos doces finos também, né? Que dá toda uma elegância, todo um glamour na festa. Exato. Os doces finos são praticamente parte da decoração, se for ver, né? É o Porque eles são tão da bonitos. decoração, Ô, Cacá, você... Bom, todo mundo trabalha com evento, todos os profissionais que trabalham com evento, às vezes tem aquele evento que tem uma galera, 500, 800 pessoas. Quanto tempo você demoraria, por exemplo, assim, como que é? Eu quero que você conte como que é a sua correria para você poder fazer os doces para uma festa grande, assim. Qual que é o seu perrengue? Aqui a gente é pegado no perrengue. Então, assim, quando uma festa é muito grande, assim, isso é para todas as festas nossas. O que a gente procura fazer? A gente se organiza, já no início da semana, a gente já pega o contrato, já vai vendo tudo que tem que fazer. Tem algumas coisas que a gente pede até alguns meses antes, que no caso é a forminha dos doces, né? Que a gente já pega direto da fábrica, a gente já pega antes. Tem alguns doces que são personalizados, por exemplo, com as iniciais do casal.
Então essas iniciais é um fornecedor que faz pra mim, então tem que pedir com uma certa antecedência, então vai depender um pouco do estilo da festa. O que pode demorar dias antes. Isso, né, pra pegar todas essas partes. Depois, na semana, né, que a gente começa a fabricação desses doces, aí assim, a gente começa na quarta-feira, que aí começa as massas dos doces e os chocolates. Né? A gente tem todo esse preparo porque essa massa e esse chocolate eles têm que ter um tempo de descanso para a gente poder manusear eles depois. Né? Aí depois começa entre quinta e sexta, que a gente já começa a montar esses doces, enrolar tudo, deixar do jeitinho que tem que ficar. E no sábado a gente finaliza. Entendi. Assim, no caso tem doces que eles vão com recheio, vai alguma fruta, então a gente não pode fazer muito antes. Eu gosto de fazer no dia da festa. Esses doces, que vai mousse, que vai fruta, os copinhos que são recheados. Eu refaço tudo isso horas antes da gente levar pra festa. Tudo legal. Fresquinho. Gente, muito trabalho, né? É, bastante trabalho. E aí, então, isso é muito legal a gente comentar, porque às vezes acha que é só enrolar o doce, um monte e tá tudo bem. Não é? Não é só enrolar doce, não, gente. Não é. Assim, os nossos doces, os docinhos que são enrolados, como, por exemplo, o brigadeiro, né? O beijinho, todos os doces, eles são todos pesados, 1 a 1. Então, todos os nossos doces... Você pesa um por um? 1 a 1. 1 a 1. Então, todos são pesados, cada um pesa 20 gramas. A gente enrola com 20 gramas o doce. Aí, dependendo do que vai no doce, esse doce aumenta para 25 até 30 gramas. Por exemplo, é um doce que vai fruta, é um doce que vai uma casquinha de chocolate. Mas, assim, ele fica todo num padrão certinho. Por quê? Na hora que você vai ver o doce na mesa, ele tem que estar todos do mesmo tamanho. Sim. Porque a coisa mais feia que tem, se chegar numa mesa de doce, tá um doce maior, um doce menor, né? Fica feio. Porque assim, o doce, igual a gente tava falando, ele faz parte da decoração da festa. Então tem que estar tudo certinho, do mesmo tamanho, do mesmo acabamento, pra ficar bem legal. Gente, é muito trabalho. O que você diria pra uma pessoa que vai começar a trabalhar com doce, ou até alguém que vai trabalhar com você pra te ajudar? Quais são as qualidades que essa pessoa tem que ter? A primeira é não comer o doce. Tá só partindo comigo, não. Deixa o pessoal comer, muito então chato. Eu vou lá te ajudar. Eu vou lá te ajudar. Tem que ser uma pessoa extremamente comprometida. Eu acho que comprometimento é tudo. Porque assim, não é igual assim, a gente fala, só faz doce. A gente não faz só doce, a gente participa dos sonhos das pessoas. É uma coisa que vai ficar pra sempre. Exatamente. Pra eles, né? Porque Exatamente. assim, eles vão pegar o álbum de casamento deles, eles vão ver as fotos dos doces lá. Sim. E é gostoso que a pessoa lembre disso como uma lembrança muito boa, não como uma lembrança ruim no dia. Não é verdade? Então assim, a pessoa tem que ter um comprometimento, ela tem que se dedicar no que ela tá fazendo, seguir, que nem esse pessoal que trabalha comigo, seguir o que eu falo. Porque assim, o doce tem que pesar 20 gramas, é 20 gramas que tem que pesar, nem a mais e nem a menos. Né? Então, é toda dedicação, comprometimento para quem vai começar, vai se aperfeiçoar, faz um curso, né? Com pessoas boas. Hoje em dia o nosso mercado tem muita gente legal, tem muito profissional, assim, maravilhoso. Então, assim, para quem vai iniciar nesse ramo, o ideal é isso. Vai se qualificar, vai fazer um curso bacana, tá? Porque assim, foi o que eu fiz e foi o que me ajudou e muito, né? Que legal, bacana. Você teria um doce com o nome de Alan, Delícia? Mentira. Pode criar. A gente pode criar. Tá, então pra encerrar, Cacá, eu queria fazer um desafio com você. Eu quero que você escolha entre um fornecedor de bebida, um bartender, no caso. Você prefere um bartender ou decorador ou som e iluminação? Fala um deles pra mim. Bartender. Bartender. Então vou te dar uma pergunta. Você sabe o que é o Moscomule? A. Uma bebida russa feita com uísque. B. Uma caipirinha tradicional com espuma de gengibre. Ou C. Uma mistura de curaçao e rum. Ai, a B? Se você acertar, uma passagem pra Disney. Qual que é? B. B, perfeito. Agora então escolhe um desses três para fazer o próximo desafio falando do seu produto. Ou um bartender, ou decorador, ou som e iluminação. Vamos por som e iluminação. Som e iluminação. Ai, Amanda. Então tá bom, Cacá, obrigado por ter participado. Foi muito bom a nossa conversa. Eu queria agradecer também o pessoal da Prevo Drone, que está aqui com a gente, fazendo essa gravação. Valeu, pessoal. E é isso, então espero vocês no próximo. Tchau!